Saudações a todos os irmãos de Ideal Espírita. Hoje é domingo de Páscoa, dia em que se comemora a chamada ressurreição de Cristo. As profecias davam conta que o Cristo seria morto e ao terceiro dia ressurgiria, e assim ocorreu. Após os dolorosos eventos da crucificação do Mestre, fora ele sepultado em uma tumba emprestada, envolto em panos e tratado seu corpo com finos óleos e essências, como era o costume da época. As autoridades judias, temendo que o corpo de Jesus fosse resgatado pelos seus seguidores, providenciaram a lacração do túmulo por uma pesadíssima pedra, além de estabelecer uma guarda com soldados romanos, cuidando para que ninguém entrasse no túmulo. Maria de Magdala, ainda tristonha pelos acontecimentos recentes, resolveu visitar o túmulo, nem que fosse só de longe. Percebeu a pedra retirada e avistou Jesus, vivo e são como nunca. Apressou-se em avisar aos discípulos, desanimados e temerosos do porvir, que havia visto Jesus. Pedro e João correram e avistaram o túmulo aberto, os panos dobrados e ordenados, sem ninguém ou corpo dentro. Os soldados romanos, confusos e desorientados. Cumpriu-se as profecias e Jesus demonstrou sua vitória sobre a aparente morte, legando-nos a lição imorredora que o caminho da verdade e da vida não se apaga com nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ataque. E aquele que seguir seus exemplos e ensinamentos de forma honesta, verdadeiramente se esforçando para a sua transformação, sem subterfúgios ou desculpismos, também alcançará a mesma vitória que o nosso Mestre alcançou. A propósito, encarar as coisas de forma honesta é o nosso mote de hoje. Hoje abordaremos o tema honestidade. Esta palavra traz-nos à lembrança imediata outras tantas, não menos importantes, quais sejam corrupção, virtude, injustiça e tantas outras. A pessoa honesta é aquela, segundo a conceituação aceita, que age segundo as normas éticas e morais socialmente aceitas. É ser leal a essas normas aceitas pela sociedade. Vemos nesta interpretação do conceito que a honestidade, nesse contexto, está subordinada ao tempo e ao espaço. Se para ser honesto deve-se obedecer às normas aceitas pela sociedade, verifica-se que a honestidade varia no espaço, dependendo em que lugar estivermos, sob qual cultura vivemos, pois as normas em nossa nação não são as mesmas socialmente aceitas na Turquia, por exemplo, apesar de semelhantes. Algumas particularidades de cultura chegam a chocar pessoas estranhas a essa cultura. A honestidade também varia no tempo, pois a cultura de um povo evolui e muda com o passar do tempo. Algo que era imoral no passado, hoje é tolerável e vice-versa. Algo que era aceitável no passado, não é atualmente. Tente, por exemplo, declarar seu apoio à necessidade da mulher guardar-se no lar, não a permitindo trabalhar. Isso era aceito e até exigido no passado. Ser honesto na terra depende onde se esteja e quando se vive. Nossa águia de Aia, o eminente Rui Barbosa, estadista, advogado, diplomata, proferiu um poema-discurso no Senado Federal em 14 de dezembro de 1914, intitulado Sinto Vergonha de Mim. Vejamos somente as últimas frases desse seu discurso. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra
a ter vergonha de ser honesto. De imediato, certas pessoas podem perguntar: como Deus permite ao mundo, aos homens, que se triunfem as nulidades, que se prospere a desonra, que se cresça a injustiça, que se agigante os poderes nas mãos dos maus, a ponto de fazer aos homens desanimarem da virtude, rirem-se da honra e terem vergonha de ser honestos? Antes de indagarmos ao Criador, e pior, acusá-lo de injustiça, devemos lembrar e perguntar a nós mesmos se a humanidade está realmente preparada para repudiar as nulidades, a desonra, a injustiça, a desonestidade. Devemos nos perguntar se muitos daqueles que condenam tais atitudes não o fazem pelo motivo que não são eles que se locupletam das benesses que esses comportamentos acarretam. Devemos nos perguntar se não somos nós, e não Deus, que provocamos essa situação mundial. Aos vacilantes que não desejam o mal proceder, mas ainda não têm certeza como proceder, Deus concede-nos a bênção da experiência por contraste, ou seja, mostra como se fazer e como não se deve fazer, para que tenhamos parâmetros para decidir o melhor caminho. Bendito, Deus nos mostra todos os aspectos, visíveis e os nem tanto, para, tendo os dois caminhos, possamos perceber o correto e o enganoso, o dissimulado, o disfarçado. E, considerando-se como verdadeira a afirmativa de nosso repúdio a esses comportamentos, podemos considerar que Deus nos oferece uma oportunidade de prova e serviço. Primeiramente, para nos fortalecer no caminho do bem e, assim, termos a oportunidade de trabalhar no exemplo e nas ações diretas para desenvolver as virtudes em nosso consciente coletivo, produzindo uma transformação moral da humanidade. No mundo, há injustiças, mas não existe um só injustiçado. A partir do momento que haja, hipoteticamente dizendo, um único injustiçado na Terra, Deus deixaria de ser Deus, pois este deixaria de ser soberanamente e infinitamente justo. Assim, a cada situação em que nos deparamos, tenhamos certeza, corresponde a uma lição ainda não aprendida no curso das encarnações. Nossa benfeitora Joana de Ângeles, na sua obra Libertação pelo Amor, psicografada pelo nosso querido médium Divaldo Franco, nos fala sobre a honestidade e a desonestidade. Assim ela fala: a desonestidade, ou faculdade de ser desleal, destaca-se com maior frequência no elenco dos valores humanos do que se imagina, conduzindo a criatura aos comportamentos doentios. Como trazemos esse comportamento de existências anteriores, há uma tendência quase mórbida de se repetir tal comportamento. Então, convivemos com esta pandemia, a da desonestidade, que graça por todo o planeta há muito tempo. No campo da honestidade, se um comerciante oferecendo desconto ao freguês, tendo adulterado levemente a balança para que esta marque mais do que o peso verificado, levando assim vantagem indevida no comércio, passa a dever para a vida o total de quilos ou gramas surrupiados homeopaticamente das pessoas, e futuramente poderá este mesmo espírito ser objeto, por exemplo, de um conto do vigário, quando já ancião, fazendo-o perder uma soma de dinheiro que não será mais que o equivalente ao montante ganho indevidamente em outras épocas. Isto é apenas um exemplo simples, mas elucidativo, das injustiças do mundo caindo sobre as pessoas, por nada injustiçados. Colhemos o que plantamos. A justiça de Deus é mais exata e pormenorizada que a justiça dos homens.
Ainda nos diz Joana: o desonesto pensa que todos os demais o são igualmente, e por essa razão justifica as atitudes infelizes que se permite em mecanismos de astúcia bem urdida. Acredita que é melhor enganar os outros do que ser ludibriado por eles. Em consequência, assume comportamentos desairosos, iniciando-os através da mentira, que acredita impingir com facilidade, utilizando-se da confiança que lhe é depositada pelas demais pessoas. Certamente, em alguns tentames, parece colher êxito nesse procedimento, porque se promove, alçando-se às posições ambicionadas, atingindo as metas que persegue. É o que vemos diariamente, triunfando as nulidades, prosperando a desonra, crescendo a injustiça. Continua a Soror Joana de Ângeles. Embora se multipliquem os casos de desonestidade, essas são vitórias de Pirro, quando são caracterizadas pelos prejuízos de natureza interna que atormentam os seus triunfadores de mentira. Vitória de Pirro. Pirro foi considerado um dos melhores generais do seu tempo. Aníbal considerou-o o segundo melhor a seguir a Alexandre Magno. O seu nome tornou-se famoso pela expressão vitória pírrica ou vitória de Pirro, quando da vitória na Batalha de Asculo. Quando lhe deram os parabéns pela vitória conseguida a custo, disse que respondeu com essas palavras: mais uma vitória como esta e eu estou perdido. Vitória de Pirro, portanto, é uma vitória que é conquistada por meio de um alto preço. Vitória que, na verdade, representa uma derrota e que os prejuízos superam os benefícios da conquista. Assim, toda vitória no campo terrestre, baseado em ações desonestas, podem aparentar triunfo, mas causa um débito à vida, que será cobrada mais cedo do que se pensa, enquanto que seu causador será automaticamente submetido ao mais cruel juiz que existe, pois dele não se pode fugir. A própria consciência, que o acompanhará, seja onde for, na carne ou fora dela. Mesmo aqueles que se comportam desonestamente, apesar de confraternizarem com outrem da mesma estirpe, por motivos óbvios, nutrem mal disfarçada animosidade em relação aos semelhantes, por conhecerem os escabrosos roteiros que percorrem. Então o desonesto jamais descansa, considerando todos como ele próprio, está sempre de guarda alta, preparando para se defender contra os atos desonestos dos outros, nunca relaxando. O desonesto vive a sós com seu drama, não confiando em ninguém, ansioso e inquieto. O imperativo é abandonar as atitudes desonestas e conquistar a virtude da dignidade de ser honesto. Continua Joana. Não é fácil, porém, a mudança de conduta reprochável para a de natureza honesta. O automatismo decorrente do hábito em que a pessoa comprazia-se empurra à recidiva dos erros e das condutas execráveis. A dignidade é fundamental para a existência feliz sob qualquer aspecto considerada. Constituindo um grande desafio ético-moral, necessita de treinamento que resulta da reflexão, da análise e da comparação entre os valores verdadeiros e aqueles que não têm estrutura legítima. A honestidade se expressa de início no respeito que o indivíduo tem por si mesmo, impondo-se normas de equilíbrio a que se submete jubilosamente. Essas regras não são identificadas pelos demais, senão vivenciadas por quem deseja descobrir a elevada condição de ser digno. É um desafio particular que ninguém identifica e recebe-se pouco apoio, senão daqueles que percorrem o mesmo espinhoso caminho. O seu curso, o seu caminho, é semelhante a qualquer experiência evolutiva,
iniciando-se nas atitudes de pequena monta e crescendo com naturalidade nos ideais relevantes a que se entrega. Inicia-se então devagarinho, experimentando os passos, avaliando cada atitude, prestando atenção em cada passo. Quanto mais se esforça por atingir o objetivo elevado da conduta honesta, mais descobre que é atraente e compensadora, proporcionando bem-estar e paz. Portadora de sentimentos elevados, a honestidade é como uma luz interna que se exterioriza, dominadora, diluindo a sombra da ignorância e a máscara da mentira. A justiça dos homens é falha e não consegue abarcar todos os casos, de modo que o homem, diante da escrita da lei, não levando em conta o espírito da lei pelo qual ela foi concebida, ou seja, a intenção pela qual a lei foi elaborada, não somente não executa aquilo que a lei proíbe, como também faz tudo que a mesma lei não consegue alcançar, mesmo sendo moralmente incorreto. Sendo assim, à luz dos homens, esta pessoa é honesta. Como exemplo, nesses tempos de crise, houve a instituição no Brasil do auxílio emergencial. Auxílio financeiro àqueles que, nestes tempos de exceção, perderam a possibilidade de se empregar e, sem emprego, ter um ganho mínimo para o próprio sustento e de sua família. Por menor que fosse, era uma pequena soma que ajudaria e muito aqueles que nada tinham. Para se cadastrar como candidato a receber esse auxílio, bastava que o seu CPF acusasse estar sem receber nenhum tipo de ganho, de uma forma simplificada. Alguns, porém, sendo os famosos nem, aqueles que nem estudam, nem trabalham, sendo sustentado ainda por seus pais, não passando por espécie alguma de dificuldades, encontravam-se enquadrados nas condições de receber esse auxílio. Então, muitos desses nem candidataram-se e receberam, sem o merecer e sem o precisar, aquela quantidade de dinheiro, acarretando menor possibilidade do governo federal dar continuidade a esse programa de assistência aos que estão em condições miseráveis. No mundo poderá haver injustiças, mas jamais haverá injustiçados. Quem planta, um dia colherá. A justiça de Deus, como está gravada na consciência dos homens, não admite esse tipo de procedimento, pois, por mais justificativas, por mais malabarismos verborrágicos e sofistas que o homem possa utilizar, a lei é exata, sem exceções e inexorável. Há, portanto, a honestidade que podemos chamar a honestidade dos homens e a honestidade divina. A honestidade dos homens é demonstrada somente pela ficha limpa, apresentada pela pessoa, demonstrando que este personagem não infringiu a nenhuma lei em vigor em seu país ou de qualquer outro lugar. Para o mundo, essa pessoa pode se declarar um homem probo e honesto. Nada se pode dizer sobre ela com relação à honestidade divina. Allan Kardec, em sua obra O Céu e o Inferno, no capítulo 3º da sua segunda parte, relata a mensagem de um senhor dada à sua neta, presente na reunião mediúnica. As respostas desse texto foram dadas pelo espírito Joseph Bré, falecido em 1840, ao ser evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. A neta pergunta: Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Resposta: tudo o que quiseres, querida filha. Eu espio a minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar.
é o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. A neta se surpreende e torna a perguntar: como? Pois não vivestes sempre honestamente? O avô desencarnado responde: sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Bem entendido a falha justiça humana, o que seria a honestidade perante Deus? Será voltar aos dizeres do Mestre Jesus: não faças ao outro aquilo que não quiseres que a ti te façam. Vejamos o que aquele avô disse à sua neta. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germens de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendo, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiveram a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Por fim, Joana nos aconselha: a honestidade de Jesus, que jamais se utilizou de qualquer tipo de artifício fraudulento, venceu a hipocrisia daqueles que o tentavam. Enfrentou as infâmias com serenidade, demonstrando a
própria grandeza moral. Nunca te permitas desse modo a desonestidade. O aparente benefício de que desfrutes por meio da sua ação converte-se em pesada carga que conduzirás na consciência. Ademais, a insegurança e o medo de ser desvelada a conduta insana não compensam pelo acúmulo de coisas e considerações enganosas que fruas. E conclui: seja a honestidade a tua assinatura moral em todas as ações que defluam de ti. Se algum momento fraquejares, recomeça e fortalece-te imitando Jesus, que optou pela honestidade no mundo fantasioso, divulgando o reino dos céus de duração eterna. Treinemos para alcançar a dignidade de sermos honestos. Penemos para abandonar nossos atávicos comportamentos desonestos e, como a se libertar do vício, após luta incômoda, a satisfação pelo alcance da libertação é algo inexplicável, entendível apenas por aqueles que já trilharam por esse caminho. Brasileiros, não desanimemos da virtude, não nos permitamos rir da honra, nem tampouco tenhamos vergonha de sermos honestos. Enfrentemos as expiações a nós impostas por nós mesmos e encaremos as provações da época atual como uma oportunidade de ouro para provarmos para nós mesmos que somos superiores à corrupção, aos desmandos, ao desespero dos ignorantes, aos sarcasmos dos desonestos, e desenvolvamos nossa consciência coletiva no bem. Assim, cooperamos para que a promessa de Jesus seja efetivada mais cedo e que seja verdadeiro o título pretendido ao nosso país de coração do mundo e, principalmente, pátria do Evangelho. Fiquem todos com Deus.